Olá, aqui é o Daniel da Noventima Escola de Kabbalah. Então, espero muito que você escutou a introdução, para você ter uma noção do propósito dessa minissérie, de onde ela veio e como usar ela melhor para você. E sem delongas, a gente vai começar com o primeiro nome de Deus, dos 70 nomes de Deus, então vamos respirar fundo e vamos nessa. Eu vou ler diretamente do livro do Raziel HaMalach, do arcanjo Raziel, e a gente vai pedir para trazer essa energia espiritual de pureza e purificação e abundância para nossas almas, tá? O primeiro nome de Deus é Vav Hei Vav. As letras Vav Hei Vav. More Beshem Agadol Vanichbad. בחיבורו וציורו ד' כוחות המורות והכללות בעשורי ויותר. שהוא עטרת תפארת הנקרא ו' ה' ו', ועל זה אמר ברוך הוא כי השפע יורד במקדש הוויה ומשם יורד לכל עולם. Então, o que ele está falando aqui para a gente nesse primeiro nome? Fala que, vou tentar de novo traduzir ao pé da letra as questões. Fala, More Beshem Agadol, isso mostra e ensina para a gente, mostra e ensina o nome grande, Vanichbad, e o respeitável, Bechiburo Vetziuro, na sua construção e no seu desenho. Tá? Essa é uma coisa que a gente vai fazer aqui um pequeno parênteses. Os cabalistas, a linguagem na Kabbalah usa muito a palavra tziur, tziur que seria supostamente desenho. Tá? Quando fala de desenho, é como se fosse você pegar uma ideia potencial e começar a manifestar ela, mas é uma manifestação no nível ainda teórico, tá? De novo, como se fosse um desenho. Você imagina algo, você tem uma imagem na tua frente e você quer mostrar para alguém o que você está imaginando, o que você está vendo. Então você vai lá e você desenha aquilo, você pinta aquilo. Você não está manifestando um navio, é um desenho de um navio. Você quer falar uma coisa que está assim no meio. Mas Tziur, o desenho, ele representa a ideia de você começar a pegar uma ideia teórica e trazer ela para que os demais possam apreciar. Então, de novo, More Beshem Agadol Vanichbad, esse nome Vav Hei Vav, o primeiro nome de Deus, ele mostra o nome o grande e respeitável. E quando se fala de grande, tá? Grande significa tá ligado com o poder da misericórdia de Hesed, ok? Gadol, grandeza, está ligado com um nível de consciência elevada, de ser o co-criador, a co-criadora dessa realidade, também está ligado com o poder de Hesed, de compartilhar, tudo que a gente aprende sobre a ideia da coluna direita, ok? Isso está ligado com grande grandeza. Sempre que aparece isso, inclusive até a própria esfera de Hesed, ela também se chama Gdulá, Gdulá que significa grandeza, tá? Então, o grande nome, porque ele é grande, porque está ligado com esse aspecto. E a Nichbad, o que significa Nichbad, que é respeitável? Você fala que, qual é o respeito? Você fala na Kabbalah que você tem que fugir do respeito, né? Que essa coisa de orgulho, de honra, é uma coisa para a gente fugir. O que significa respeito? Fala que respeito, do ponto de vista espiritual, é a luz que se revela. Isto é, se você buscar nos mundos superiores quem são as almas respeitadas, são as almas que revelaram mais e mais luz, que prevaleceu, e essa luz ela foi revelada uma luz desse mundo físico, dos mundos superiores, e que essa luz que elas se revelaram também criou uma vestimenta espiritual para que eles possam carregar essa luz. Então, quando você fala com uma pessoa respeitável, você vê alguém que tipo no mundo físico bem mundano, né? O que a gente respeita no mundano? Agora eu estou falando no espiritual, estou falando de pessoas que são muito, sabe, não evoluídas. O que elas respeitam? O que parece ser grande, o que parece ser forte, o que tem poder, em outras palavras. Então, aqui quando se fala do nome respeitado, é um nome que revela a maior luz, né? Então, esse Vav Hei Vav, ele aponta para a gente para o nome grande, tá ligado com misericórdia, Vanichbad, e o respeitado, Bechiburo Vetziuro d' Kochot. Então, quando ele é construído e no seu desenho, existem 4 forças, tá? E a palavra 4, a gente sabe porque está ligado com as 4 fases da criação. Quem fez o curso nível 4, a gente explicou sobre isso. E Kochot, forças, porque a palavra forças poderia ser poderes, sei lá, é uma coisa um pouco diferente. Forças, a força em hebraico está ligado com o poder de 28, tá bom? 28 está ligado com força. E força, 28 é 2 vezes 14, certo? 14 em hebraico é a numerologia de Yad, mão. Você fala que força, você pega 2 mãos, direita e esquerda, Chesed e Gvurah, a misericórdia e o julgamento, e você sabe unir as duas, você pode ter mais força na vida. Isso é algo que é feito com as duas forças de forma equilibrada, isso é uma força, né? Okay, entendeu?
então, המורות והכללות בעשורי ויותר, שהוא עטרת תפארת הנקרא ו'. ועל זה אמר ברוך הוא, e sobre isso foi dito pelo abençoado seja ele, que significa Zerampin, que a Shefa Yored Hamikdash, que a abundância ela desce no templo Mikdash Havai, no templo de Deus, do Yud Kevav, que é especificamente, o Misham Yored Lechol Olam, e de lá desce para o mundo inteiro. Entendeu? Tá? Então, primeiramente, você consegue entender qual foi o meu grande dilema quando, um tempo atrás, eu perguntei quem gostaria de fazer uma aula, um curso desse e tal, porque realmente você vê, é muito difícil você pegar todos esses conceitos e traduzir-los de uma forma que é prática e simples, que a gente consiga entender num tempo curto, viável, certo? Então, de novo, talvez no futuro a gente vai fazer um curso mais longo e dar o tempo necessário de dedicar mais energia para cada um desses nomes de Deus, e de repente vai ser, cada nome de Deus vai ser 30, 60, 90 minutos, tá? Mas para agora, o que a gente vai concluir disso tudo? Vav e Vav, e também para cada um dos nomes de Deus eu vou dar outros exemplos se tiver tempo, tá? Não vou conseguir para todos, mas para a maioria, ou alguns, tá? Vou conseguir dar alguns exemplos de onde eles aparecem de forma codificada. A primeira vez que esse nome de Deus aparece de forma codificada, Vav e Vav, quando se fala do primeiro Shabat, certo? Gênesis, Vayechulu Hashamayim Ve'haaretz. Vayechulu Hashamayim Ve'haaretz são as iniciais de Vav e Vav, significa e se completaram ou se manifestaram ou viraram um recipiente, né? se recipientaram, se fosse uma palavra em português, os céus e a terra. E continua, então é uma questão de que acontece no sétimo dia, que é um código para o sétimo milênio. E se fala que no sétimo dia, no primeiro Shabat da realidade, fala que foi o Shabat que Adão e Eva conseguiram participar e estavam em estado de plenitude. Agora tem um problema aqui dentro, que quem conhece a história da criação sabe que Adão e Eva tiveram a queda espiritual original deles, na primeira, foi na sexta-feira antes do Shabat, especificamente 6 horas antes do Shabat. Ok? Então, se eles tiveram a queda espiritual, como eles entraram no Shabat? Se fala que, na verdade, pelo mais que eles tiveram a queda espiritual, pela misericórdia divina, eles conseguiram entrar no Shabat, que é um código para o nível mais elevado do paraíso, que é o nível superior de Binah. Tá? Binah tem alguns níveis e eles entraram no nível superior de Binah. E depois de tudo, depois de um Shabat inteiro, eles perceberam que eles não têm nenhum mérito disso, sentiram o pão da vergonha, e eles sentiram que eles não são merecedores, não são aptos disso, e com essa consciência, foi isso que chutou eles fora, foi isso que expulsou eles do paraíso. Tá? Eles não foram expulsos por Deus, eles foram expulsos pela sua decisão e sua consciência de sentirem que eles não merecem, não são aptos, não têm o recipiente para essa luz. Foram expulsos. Mas se fala que, sabe, as iniciais, Veichulu Hashamayim Ve'aretz, as iniciais Vav e Vav, que fala como começou o sétimo milênio, que todo os céus e a terra, eles entraram no recipiente, foi criado um recipiente, sétimo dia, tá ligado com a sétima Sefirah, Malchut, e com essa energia de recipiente você tem como se levar até Binah. Vav e Vav dá pra gente, primeiramente, essa conexão importante com essa faísquinha que tem do sétimo milênio. O que significa para mim? Que me interessa saber que Adão e Eva, eles entraram no paraíso, mesmo que eles não tinham mérito, depois eles saíram de lá. Tá bom, tem um ensinamento é que, às vezes, quem nos expulsa dos nossos paraísos na vida são nós mesmos, tá bom? Às vezes, quem complica a vida é a gente, a luz quer dar pra gente mais, a gente fala, não merece, tá? Nós nos colocamos em situações difíceis, falamos bastante sobre isso, e isso é válido. O que eu quero falar aqui é que, mesmo que a gente está longe da luz, sempre a gente tem como conectar com esse vislumbre, essa faísca do término do tikkun da humanidade, tá bom? A gente tem como conectar com essa faísquinha. E Adão e Eva tinham como conectar com essa faísquinha. E cada vez que a gente medita nesse nome de Deus, Vav e Vav, a gente pode meditar, inclusive tem alguns lugares que falam que Vav e Vav é como se fosse viagem no tempo, de onde isso veio, que a gente pode meditar especificamente na sexta-feira à noite, tá? Quando entra um Shabat na sexta-feira à noite, a gente pode meditar a conectarmos com o primeiro Shabat da criação, que mesmo que Adão e Eva não tinham mérito, eles conseguiram entrar nessa luz máxima de abundância e proteção total e o término do tikkun da humanidade. Eles conseguiram ter esse vislumbre. Então, a verdade é que você pode, através desse nome de Deus, conectar com esse vislumbre. Isso é uma coisa que é muito importante. Por quê?
porque às vezes a vida não faz nenhum sentido. Às vezes, não importa quanto você estuda Kabbalah, quanto que você tem sabedoria, entendimento, habilidades, você faz coach, você faz tudo na vida, você entende tudo, você realmente tem tudo que é necessário para conseguir. Às vezes a vida nos sacode e nos leva para lugares que não fazem nenhum sentido, tá? Brigas, mágoas, questões que nós fazemos com nós mesmos, com os demais. Fala, cara, por que eu fiz isso que aconteceu comigo? Quando a gente tem essa força de ter esse vislumbre da luz, do término do Tikkun da humanidade, nos dá uma força que é além do nosso consciente e subconsciente, uma coisa que vem do fundo da alma para continuar em frente, mesmo quando nada faz sentido. E essa força ela é muito importante. E esse é o primeiro nome de Deus. Esse é o primeiro. Vamos começar com toda a força, com toda essa energia, que é toda a ideia de a gente fazer nossa construção espiritual, de uma certa forma tem uma ligação com os nomes de Deus, né? Tem uma razão porque esse é o primeiro e o último é o último, né? Então, quando a gente fala que esse nome de Deus ele aponta, ele ensina e aponta para a gente no Shem Gadol, no nome da misericórdia e do respeito, a gente começa a entender que tem uma misericórdia aqui dentro que mostra, olha, deixa eu dar um pouquinho de gostinho, de vontade, de desejo, de pensamento, de uma lembrança, algo positivo para ajudar você a ter essa força de ir em frente na vida. Lembrar que essa vida aqui, no final das contas, um pequeno parênteses, esse mundo físico, um pequeno parênteses na realidade verdadeira da alma, da eternidade e da espiritualidade, tá bom? Então, bom, eu claramente poderia falar, como eu já falei antes, uma meia hora só sobre esse nome, e falei mais do que eu planejei, então vamos continuar para o segundo nome de Deus, número 2, que é Yud Lamed Yud. E vou ler do texto original, ele fala o seguinte: